para a primeira palestra, com o tema Principais aspectos a serem observados na criação de bezerras. Palestrante Heloíse Jaqueline Askel. Médica veterinária pela Unicentro, mestre em zootecnia pela UFPR e também assistente técnica em ruminantes na De Reus Brasil Nutrição Animal. Boa tarde a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Em nome da De Reus, eu agradeço até a oportunidade de estar podendo ministrar essa palestra. E hoje vou abordar com vocês alguns pontos específicos da parte da criação de bezerras leiteiras, voltado principalmente à fase inicial. Vou mostrar para vocês, ao longo da minha apresentação, o que é importante para a gente criar uma bezerra que tenha saúde, que se desenvolva bem, quais são os números que a gente objetiva chegar. E, se vocês vierem a ter dúvidas, estou à disposição depois para a gente voltar a conversar. Então, vamos lá, pessoal. O que eu vou estar abordando durante a minha palestra? A gente vai falar da importância do colostro para as bezerras. Vamos falar da nutrição da bezerra, o que é importante para ela, basicamente focando em leite, concentrado e feno, que é a base de uma nutrição de uma bezerra até 60, 90 dias. E quais os nossos objetivos, né? A gente utiliza todos os alimentos de qualidade, o que a gente objetiva numa bezerra que tem um bom potencial genético? O que a gente objetiva de ganho de peso para essa bezerra? Então, começando a palestra, eu deixo essa frase de impacto aqui para vocês, que o desempenho das bezerras na fase de aleitamento, ele vai refletir diretamente na produção deste animal durante toda a vida produtiva. Então, para a gente criar uma bezerra, para a gente ter um animal que tenha um bom desempenho, primeiramente, a gente precisa de um animal que tenha potencial genético para responder. Mas, tão importante quanto é a gente fornecer condições para que esse animal expresse todo o seu potencial genético. E a nutrição que a gente oferece para a bezerra na fase inicial vai impactar lá na frente, vai impactar na produção de leite da vaca adulta. Então, fazer a bezerra ganhar mais peso, fornecer o leite na quantidade que ela necessita, tem um impacto direto na produção de leite da futura vaca. Então, cada coisa ocupa o seu espaço, né? E vocês vão entendendo, ao longo da apresentação, qual a importância de cada coisa, né? Qual a importância do leite, qual a importância da ração, qual a importância de um feno bom. A gente vai estar discorrendo isso ao longo da apresentação. Mas eu quero que vocês fiquem com essa frase na cabeça, que o desempenho da bezerra reflete na sua futura produção de leite. Mas, falar de bezerra nos implica automaticamente falar de saúde de bezerra, da importância do fornecimento do colostro. E, caracteristicamente, o que é o colostro? É o leite oriundo da primeira ordenha de uma vaca recém-parida. Então, esse leite que a gente ordenha de uma vaca assim que ela pariu, a gente chama de colostro. Isso é de extrema importância para as bezerras recém-nascidas. Então, elas precisam desse alimento porque é ali que contém os nutrientes, ali contém as proteínas, que são os anticorpos necessários para essa bezerra ter imunidade. Quais são os principais pontos em relação ao colostro? Basicamente, são 3. Esses 3 que eu coloquei aqui. Um é relacionado com o outro e a gente precisa da sincronia desses 3 para garantir que uma bezerra seja bem colostrada. Vamos pensar, o primeiro ponto, ele é relacionado com a qualidade de um colostro. Então, como eu sei, como eu afirmo que o colostro é bom ou não? Existe um aparelhinho que se chama refratômetro, que a gente consegue medir. Basicamente, quanto mais denso o colostro, mais imunoglobulinas ele tem. Ou seja, melhor ele é para a bezerra. Então, a gente consegue medir isso através de um refratômetro. No caso, a gente consegue avaliar a qualidade desse colostro. Na sequência, a gente precisa pensar assim, que a bezerra nasceu agora. Ela tem um tempo para que esse colostro seja administrado. Então, assim, se a vaca pariu 10 horas da noite, se eu demorar muito tempo, 10 horas, 12 horas para fornecer esse colostro, quanto mais tempo passa, mais difícil fica e menor a absorção. Então, por isso que é importante monitorar, ver qual vaca está para parir. Quando acontece o parto, assim que possível, é necessário que o colostro seja oferecido. Quanto mais tempo passa,
ela perde a capacidade de absorver. Então, as células lá do intestino vão se fechando e a bezerra não consegue mais absorver o que ela poderia de colostro. Então, recomendações extremamente atuais, eles falam de 2 horas, de 2 a 6 horas após o nascimento é o padrão ouro da criação de bezerras. E depois disso, tendo um colostro de qualidade, no tempo certo, é importante que a quantidade seja adequada, porque de nada adianta a gente fornecer 2 horas após o nascimento um colostro bom, mas em pouca quantidade. Então, é importante que seja fornecido, se for possível, 10% do peso vivo do animal ao nascimento. Isso equivale a quanto? A 4 litros de colostro. Seria isso que a bezerra precisa mamar na primeira mamada. Isso para uma bezerra holandesa de 40 quilos. E na segunda alimentação, se a vaca produzir colostro suficiente, mais 5% do peso vivo. Então, se a gente for somar aí 4 litros na primeira mamada, mais 3 litros, totaliza 6 litros, que é o que uma bezerra precisaria de colostro. E nessa figura aqui, eu mostro para vocês como que a gente avalia a qualidade do colostro. Então, vejam, esse daqui é um refratômetro de Brix. Alguns de vocês já devem conhecer, já devem ter visto. E a gente, no caso, é feita a ordenha do colostro, pinga-se uma gota aqui e avalia. E aqui ele mostra uma graduação, que ela está baixa aqui até chegando no 30. Não dá para ver direito, mas é isso aí. Ela vai do 0 até o 30. O ponto de corte é o 25. Então, acima de 25 é muito bom. Abaixo disso já não é tão bom. E a gente prioriza que, se for possível, fornecer para as bezerras colostro acima do 25. Então, isso é importante que nessa figura aqui de baixo, eu trago para vocês um trabalho que o pessoal da Alta Cria realiza com dados muito consistentes a respeito da imunidade de bezerras. Vejam que aqui eles avaliaram, se for pensar nesse grupo aqui, mais de 9.000 bezerras. Então, é informação, é muito animal que eles avaliaram, então é uma informação consistente que a gente tem. E aqui é a categorização em relação ao nível de Brix. Nessa primeira coluna aqui, foram bezerras que mamaram colostro abaixo dos 18% de Brix. E aqui, acima de 25%. E o que eles mediram foi a proteína do sangue dessas bezerras a partir de 24 horas depois da colostragem. E o que eles viram? Quanto melhor o colostro, mais alta a proteína do sangue. E, consequentemente, se a proteína do sangue está mais alta, essas bezerras foram bem colostradas. Então, elas adquiriram uma boa imunidade. Então, uma coisa está relacionada com o outro. Colostro bom, fornecido no tempo certo, ele vai reverter em bezerras mais saudáveis. Então, com um Brix no sangue até maior do que bezerras que receberam um colostro muito ruim. E assim, se for somar aqui, 54 bezerras, 160, 1.031, 9.514. Então, são dados bastante consistentes de fazendas do Brasil inteiro. Então, é um banco de dados muito bom que mostra isso. Quanto melhor o colostro, melhor a imunidade das bezerras. E assim, vocês podem me perguntar, tipo, e se a vaca não produz colostro, o que a gente faz, né? Já que é um alimento extremamente rico, um alimento extremamente bom que as bezerras precisam. Uma alternativa é armazenar colostro. Aquela vaca que produz um colostro bom, em quantidade ótima, que até sobrou, a gente pode guardar esse colostro, fazer o tal do banco de colostro que a gente chama. Nesse sentido, aqui é uma foto de um produtor que fez esse banco de colostro, e o ideal é que seja armazenado em placas. Por exemplo, colocar dentro de um pacote plástico, dentro de uma forma, e guardar no refrigerador. Pode ser no litro ou pode ser nessa placa. Mas a vantagem da placa é que facilita no momento de descongelar. Porque, pensando assim, colostro tem anticorpo. Anticorpo é proteína. E proteína, se você aquecer demais, ela desnatura. Então, ela perde a sua função. Então, no momento de descongelar, a gente não pode aquecer mais que 60 graus, porque senão a gente perde a qualidade. Logo, se achar uma alternativa como fazer essas placas, facilita para que seja descongelado de forma mais rápida. Então, é o mais recomendado. Deve ser descongelado numa temperatura de 50 a 55 graus, em banho-maria, e recomenda-se que a gente congele os materiais melhores, de maior qualidade, que estejam com Brix superior a 25 graus. Então, para fazer esse banco de colostro, daí sim é bom a gente medir.
A gente medir para a gente saber o que vai estar sendo congelado. É uma alternativa nos casos de quando a vaca não produz colostro, para a gente garantir que a bezerra seja bem imunizada. Agora, partindo de fato para a nutrição das bezerras nos dias seguintes, nos momentos que seguem, eu vou abordar com vocês quais são os principais pontos. O que a gente precisa fazer para que a bezerra seja bem nutrida e desempenhe bem. Isso são informações bem atualizadas, né, que a gente tem para falar de bezerras. Começando pelo seguinte, fazendo um comparativo, né, de algum tempo atrás, onde a gente tinha sistemas menos intensivos, onde as bezerras estavam mais tempo com as vacas, ou até mesmo fazendo um paralelo com o gado de corte, que os animais estão sendo aleitados na mãe. Se a gente pensar, esses animais, eles se alimentam de 5 a 10 vezes no dia, então eles estão sempre junto com a mãe, estão sempre se aleitando. Cada alimentação dura de 5 a 10 minutos, os animais fazendo sucção, e eles vão ingerir 6, 8, 10 litros por dia. Então, é um volume considerável. Agora, vocês pensem no cenário atual, onde a gente intensifica o sistema de produção, traz a bezerra por uma baiazinha. Não é difícil acontecer casos de produtor que fornece 4 litros por dia de leite, 2 de manhã, 2 à tarde, em baldinho. Então, se for ver, a gente evoluiu por um lado, mas em relação à nutrição da bezerra, na parte do leite, não tanto, né? Se for ver, a gente evoluiu, porque na natureza é isso. Às vezes acontece da gente fazer isso. Então, tem muita coisa que dá para melhorar, né, em relação a esse animal aqui. Como a gente pode nutrir ele melhor. E eu vou mostrar para vocês que essa nutrição ela vai valer a pena na frente, né? Então, a gente se preocupa com esse animal aqui. Até porque estudos recentes, estudos bastante importantes, que muitos pesquisadores fazem, mostraram que se a gente fazer uma bezerra ganhar mais peso durante o período do aleitamento, que é até 60, 90 dias, foi verificado que essas bezerras produziram mais leite na primeira lactação. E são estudos bastante consistentes. E como que a gente faz uma bezerra ganhar mais peso? Basicamente, fornecendo mais nutrientes. Então, fornecendo mais leite, consequentemente, a gente promove um maior ganho de peso na bezerra por dia. E essa figura, ela é bem legal. Porque aqui, ela mostra a ingestão da bezerra e aqui o ganho de peso. Basicamente é o seguinte, aqui ele não mostra a quantidade de litros, ele mostra a quantidade de sólidos. Mas dá para fazer uma conta bem básica, né? O leite de vaca, ele contém, na média, 125 gramas de sólidos para cada litro. Um leite de uma vaca holandesa médio. Se a gente pegar 6 litros de leite, isso vai ser equivalente ao que ele mostra aqui, ó, 600 a 800 gramas por dia. E nesse estudo, eles deixaram as bezerras sendo aleitadas à vontade. Então, estava num aleitador automático e elas podiam tomar o quanto de leite elas quisessem. Então, aqui teve bezerras que tomaram muito leite, tipo 8, 10 litros, que é isso aqui, 1,1 kg de sólidos, 1,2 kg de sólidos. E vejam que o ganho de peso delas foi altíssimo, 700, 800, 900 gramas por dia. Ou seja, o que isso implica? Quanto mais leite eu fornecer para a bezerra, automaticamente, mais peso ela vai ganhar. E nesse trabalho em específico, era sucedâneo lácteo, no caso, o leite em pó. Então, eu acredito que o alimento ótimo é o leite, mas com sucedâneo bom, a gente também consegue chegar em bom desempenho das bezerras. Então, favorecendo o ganho de peso delas. E nesse estudo era até 35 dias. Então, aqui, quanto mais leite, mais desempenho das bezerras. E essa outra aqui é uma revisão do Journal Dairy Science, que para a gente é o principal referência na parte de nutrição de vaca leiteira a nível mundial. É onde o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal do mundo inteiro faz pesquisa e apresenta nessa revista, né? Faz pesquisa, comprova o que é melhor usar para bezerra, o que não é bom para vaca de leite, enfim. E tudo eles publicam nesse jornal aqui. E, recentemente, eles fizeram uma revisão de quais foram os principais achados nos últimos 100 anos em relação à nutrição e o manejo de bezerras leiteiras. Aqui são pesquisadores bastante renomados. E o que eles viram foi o seguinte, até o que justifica o que eu tanto falo do leite,
que o aproveitamento da gordura e da lactose do leite, no caso a digestibilidade, para uma bezerra no primeiro mês, é superior a 95%, enquanto a digestibilidade da proteína do leite é de 92%. Então, é por isso que, automaticamente, quanto mais leite eu forneço, mais estou dando nutriente para que a bezerra se desenvolva. Então, porque ela aproveita o que está no leite mais de 90% no primeiro mês. Ao passo que, se eu não der leite, ela vai procurar mais uma ração. A digestibilidade da proteína do soja é ao redor de 60%. Então, é bem inferior à proteína que está no leite. É por isso que, quanto mais leite eu dou, mais a bezerra cresce e mais ela tem um desempenho potencializado. E, basicamente, o que fica também de lembrete dessa palestra é o mínimo que uma bezerra precisa de leite no dia, baseado no sólido, que aqui está 750 gramas de sólidos por dia. Isso também está baseado nesse estudo, é a recomendação do que uma bezerra de 40 quilos da raça holandesa precisa. 750 gramas de sólido, o que equivale a 6 litros de leite. É o mínimo que ela precisa. Isso baseando-se no leite de uma vaca da raça holandesa, que a gente considera 125 gramas de sólido para cada litro de leite. E não é difícil a gente encontrar no campo o produtor dando 4 litros, 5 litros. Então, se for pensar em desempenho, em potencializar desempenho de bezerra, a gente precisa fornecer 6 litros de leite. E como eu falava com vocês antes, pensando sempre no desenvolvimento de bezerra, muitos produtores utilizam sucedâneo, né, que é o leite em pó, que é um produto que também dá para ser usado, porém tem uma ressalva. Para ser usado, eu acredito fortemente que tem que ser um produto bastante equivalente ao leite. Se o produtor comprar aquele produto lá que equivale a 1,20 o litro, um produto dos mais baratos que existe no mercado, não é um produto que vai proporcionar um desempenho satisfatório. É um produto que tem muito mais ingrediente de origem vegetal. Então, pensando em qualidade do leite em pó, em desenvolvimento de bezerra, entra bem os produtos mais top do mercado. Os produtos que têm um perfil bem similar ao leite, que tem uma menor inclusão de produtos de origem vegetal. E outra coisa bastante importante, que é muito, muito comum no campo, é a parte do preparo, né? Porque, assim, isso aqui a gente tem que aquecer a água, mais ou menos a 50 a 55 graus, para a gente misturar no pó, para ele ser bem diluído. Se ele não for bem diluído, não solubiliza ali e, consequentemente, é pior, mais risco de diarreia. E outra coisa importante é pesar a quantidade certa, porque já vi muitos casos do produtor ele ter uma medida de 200 gramas, pesa 200 gramas e coloca mais 2 litros de água. Se a gente for fazer a conta para sólidos do leite, isso vai ser equivalente a 8, 10% de sólidos no leite, sendo que o leite da vaca tem 12,5%. Então, a gente está piorando, né? A gente está fornecendo menos sólido que a bezerra precisa. Logo, o que fica de recomendação é 125 gramas e completar até 1 litro de água. Então, aí a gente vai ter a concentração certa do produto. A gente vai ter um leite equivalente ao leite de vaca. E temperatura de fornecimento, tanto de leite em pó quanto do leite de vaca, é 37, 38, 39 graus. Nada abaixo disso, porque a gente também está fornecendo em temperatura que favorece a ocorrência de diarreia. Isso é bastante comum se a temperatura do leite for baixa. E outros pontos importantes na parte do aleitamento é o seguinte: se a gente pensar em nutrição de bezerra em cada fase, se o produtor quer maximizar desempenho através do leite, se for para fazer um protocolo de aleitamento bastante intensivo, onde algumas fazendas chegam a fornecer 8, 10 litros de leite por bezerra por dia, isso deve acontecer no primeiro mês. Porque eu já mostrei para vocês estudos que falam que esse desempenho de bezerra maximizado acontece, a partir do leite, ele vai acontecer no primeiro mês, até 40 dias, 30, 40 dias. Então, se for para usar mais leite possível, é até 40 dias, por aí. E depois disso, depois que a gente maximizou o desenvolvimento de bezerra por leite, uma estratégia que deve ser adotada, que é o melhor para a saúde da bezerra também,
é o desaleitamento gradativo. Então, assim, a gente não pode seguir com um volume de leite constante e desmamar a bezerra, porque ela não está pronta, ela não aumentou o consumo de concentrado, ela não está comendo outros alimentos para ser desaleitada. Então, é importante que a gente abaixe gradativamente o fornecimento do leite para desmamar essa bezerra consumindo 1 litro de leite e, consequentemente, que ela tenha um bom consumo de ração, que a gente recomenda ao redor de 2 quilos por bezerra por dia no desmame. Isso facilita a vida dela depois. Então, ela está acostumada com a ração, ela vai estar acostumada com o feno, que vai ser os ingredientes que ela vai consumir depois do desmame. Isso aqui é um protocolo básico, mas é muito dependente do manejo de cada fazenda. Então, cada produtor, cada situação demanda uma estratégia diferente. Então, não existe receita pronta. A gente trabalha conforme o que o produtor pode fazer. E são esses os principais pontos a respeito do aleitamento e do desaleitamento. Outro ponto, o leite de transição, que é colostro, é a primeira ordenha. O leite que vem após disso é o leite de transição. E esse leite a gente pode utilizar durante 2 a 3 dias para a bezerra, que é um leite intermediário entre colostro e entre o leite comercializado. E é bom para a bezerra também, para a gente não sair de um colostro para um leite normal, que a diferença de sólidos é muito grande. Então, o leite de transição aqui, no dia 2 e no dia 3, ele é bastante importante também. E aqui a gente entra num outro ponto, na importância de outro alimento para as bezerras. Que agora a gente vai falar da importância do concentrado, que ele tem a sua função também. Então, como vocês podem ver, na foto que está ali, ele mostra a diferença do rumen de uma bezerra. Se essa bezerra somente consumir leite, o rumen vai ficar assim, praticamente liso. Isso aqui é na 6ª semana de vida. Aqui é o rumen da bezerra com somente leite. Aqui a gente tem o rumen, se a bezerra consumir leite e consumir um pouquinho de feno, um pouquinho de alimento volumoso. E já nessa outra figura, a gente tem o rumen de uma bezerra, dela consumindo leite mais concentrado. Então, a importância do concentrado, ela está nisso aqui, que é desenvolver as papilas do rumen. Então, o concentrado, a bezerra o recomendado é que ela consuma desde os primeiros dias, que a gente forneça para ela, ela vai começar a consumir. Isso cai no rumen e fermenta. E os produtos dessa fermentação desenvolvem essas papilas aqui. Essas papilas que estão no rumen, esse aspecto de favo de mel aqui do retículo. Então, o concentrado tem essa função, de desenvolver essas papilas. E, futuramente, são essas papilas que vão absorver os nutrientes oriundos da forragem, oriundos da ração. E como a gente quer maximizar o desempenho da bezerra, a ração é importante para um desenvolvimento de rumen mais precoce. Então, essa é a importância de utilizar a ração para a bezerra desde o primeiro dia de vida. Tá certo que, assim, vocês vão concordar comigo, né? Que, por exemplo, no primeiro mês, se a gente fornecer bastante leite, fazer um protocolo bem intensivo, o consumo de concentrado ele vai ser menor. Ele vai acontecer, mas vai ser 200, 300 gramas por dia. Mas, a partir do primeiro mês, a partir dos 40 dias, a gente baixando o volume de leite, consequentemente, as bezerras começam a comer mais concentrado, que vai ter essa função aqui. E aqui eu trago para vocês fotos de um bezerreiro. Aqui o desempenho nessa fazenda estava muito bom, as bezerras estavam sendo bem aleitadas, com leite na quantidade, na verdade aqui era sucedâneo, mas na quantidade e na diluição correta. Aqui uma ração multipartículas, que já existem várias no mercado, né, que tem o apelo de maximizar o desenvolvimento de papilas do rumen, porque elas têm, além do pellet, tanto aveia quanto milho laminado. E é importante ressaltar que essa ração aqui, ela precisa ser bem balanceada. Não pode ser tipo milho e farelo de soja que o produtor bate em casa. Dá para ser a partir de milho e farelo de soja, mas é importante que tenha alguma outra fonte de fibra junto. Porque a bezerra ela precisa desenvolver o seu rumen, mas de uma forma saudável. Somente milho e farelo de soja não traz a fibra que ela também precisa. Mas aqui é o caso de bezerras consumindo ração, e aqui no cantinho do coxinho tinha um pouquinho de feno, que eu já vou falar para vocês na sequência a importância disso também.
E aqui eu trago uma tabela que ela mostra qual o papel da ração e qual o papel do feno para as bezerras. Porque o concentrado, no caso a ração, o que ela promove? Ela promove a diferenciação e o crescimento das papilas do rumen, que foi aquilo que eu mostrei para vocês ali. Uma bezerra tomando leite e recebendo ração, ela desenvolve mais precocemente as papilas do rumen. Ela consegue absorver mais nutrientes. Então, essa é a importância da ração. E, consequentemente, a ração produz mais ácidos, e são esses ácidos que desenvolvem as papilas do rumen. Mas não é tão difícil de encontrar isso no campo, de bezerra sendo desmamada sem comer nada de forragem. E isso também não é bom, porque o animal, na essência, ele é um ruminante, ele utiliza a fibra, ele precisa da fibra. E quando a gente fornece fibra para a bezerra, e o melhor é a partir de 30 dias, a gente vai ter aumento do peso do rumen, aumento do volume do rumen. Além disso, melhora na motilidade ruminal e na taxa de passagem. Além disso, a gente mantém a saúde das bezerras, porque o concentrado, quando ele fermenta, ele produz ácidos. Esses ácidos demais causam acidose, que é o mesmo quadro de acidose em vaca, a tal da acidose ruminal. Então, quando a gente tem fibra na dieta, a bezerra começa a ruminar, ela produz saliva, e essa saliva que ela produz, ela faz uma espécie de tampão no rumen. Então, ela contrabalanceia esses ácidos que a ração forma. Então, uma coisa fecha bem certinha com a outra. Pensando em saúde de bezerra, a gente precisa muito da forragem, um feno de qualidade na dieta delas. Até porque uma bezerra que não come feno até a desmama, ela não adquire tanta capacidade de consumo. Porque o efeito do feno é justamente fazer o arqueamento das costelas, aumentar o tamanho do rumen, e quanto mais a gente aumenta o tamanho do rumen, mais essa bezerra consegue consumir. Então, o feno tem uma importância essencial para as bezerras a partir dos 30 dias. Antes de 30 dias, eu não acho tão interessante, porque as bezerras não conseguem aproveitar muito bem o feno. O que entra, vamos dizer, do dia do nascimento até 30 dias, é muito mais o leite, principalmente o leite, e uma fração de ração. E essa daqui era uma bezerra comendo somente ração e leite até a desmama. Ela ficou com o pelo arrepiado, essa capacidade torácica dela que não está tão grande, ela está tipo amuada, né? Ela poderia ser melhor aqui em relação ao arqueamento das costelas, se ela consumisse uma forragem. E o que a gente pensa nesse protocolo de criação de bezerras o que a The Reus, né, a empresa que eu trabalho, fala muito de criação de bezerras e novilhas, que é o plano Caliber, que a gente tem trabalhado na região com resultados muito bons. Nesse contexto, a gente trabalha com o leite de forma geral, o colostro no primeiro dia, obviamente, leite até a 9ª semana, mais ou menos, dependendo de cada fazenda. 9ª semana vai dar 60 dias, mas é aquilo que eu falava antes. Esse manejo depende muito de cada fazenda. A gente pode prolongar, principalmente prolongar, né? Passar de 60 para 80 dias também. É o que muita fazenda vem fazendo, aleitamento até 80 dias, chegando em 110 quilos de peso vivo. Enfim, é variável conforme cada fazenda. Trabalhar com concentrado desde o primeiro dia, então que o concentrado tenha a sua função no desenvolvimento das papilas do rumen. Elas vão chegar à desmama consumindo 2 quilos de concentrado, e elas precisam disso. E depois do desmame, segue consumo de concentrado. Feno, a partir da 3ª, 4ª semana. E feno sempre à vontade para as bezerras, que realmente elas vão consumir. Então, é basicamente isso que a gente recomenda na parte da criação de bezerras. E assim, eu gosto muito desse slide, porque ele é uma recomendação extremamente atual. É do novo NRC. E o NRC é uma bíblia do nutricionista, onde lá a gente encontra quais são os requerimentos de uma bezerra em cada fase. Então, uma bezerra recém-nascida, o que ela precisa. Uma bezerra de 60 dias, o que ela precisa. Para vocês verem que não é coisa que a gente tira da cabeça, né? O pessoal que já fez muita pesquisa, estudou, e sabe exatamente o que uma bezerra precisa consumir para ela ter seu desempenho potencializado. Então, é uma recomendação extremamente atual. E aqui a gente tem, se a bezerra nasceu com 40 quilos, para ela ganhar 600 gramas ao dia, o que ela precisa consumir? Um valor bom, assim, para vocês terem de referência,
assim, é o top do ganho de peso dentro do bezerreiro, são 800 gramas por dia. Se o negócio estiver redondinho, a gente fornecer tudo que ela precisa, dá para chegar em 800 gramas por dia durante o aleitamento. Mas aí, consequentemente, ao invés de 800 gramas por dia, essa bezerra vai ter que consumir 960 gramas por dia. Então, assim, para ela ganhar essas 800 gramas por dia, a proteína da dieta vai ter que ser ao redor de 25, enfim, tem toda uma exigência aqui por trás desse ganho de peso. Então, o ganho de peso não sai do nada. Ela precisa consumir para ganhar isso aí. E já aqui, é a exigência de um animal de 60 quilos, que já vai estar numa dieta de 80% de leite e 20% de concentrado. Então, da mesma forma, para ganhar 600 ou 800 gramas, ela vai ter que comer um valor X de alimentos, com tanto de energia, com uma determinada quantidade de proteína. E lembrando que isso vai acontecer com uma ração bem balanceada e com leite ou um leite em pó de alta qualidade. Então, a gente não vai conseguir esse ganho de peso se fornecer qualquer tipo de alimento para as bezerras. Somente vai acontecer quando houver oferta de alimentos de alta qualidade. E, assim, para encerrar essa parte dos alimentos e de qual a importância das bezerras ganhar peso, eu trago essa tabela aqui, que é uma tabela assim, bastante consistente, até porque ela tem mais de 10 trabalhos que avaliaram, cada trabalho avaliou o número X de bezerra. Vamos pensar aqui na minha tela dá para ver melhor. O primeiro trabalho avaliou 30 bezerras, outros avaliaram 20, 10, 14. E eles fizeram 2 grupos diferentes de bezerras. Umas que ganharam, esse grupo aqui, que é o grupo controle, ganharam 400 a 500 gramas de peso por dia. E um segundo grupo que ganhou de 800, um segundo grupo ganhou de 700, 800, 900 gramas por dia. Então, aqui é um ganho de peso baixo, vamos pensar assim, e aqui é um ganho de peso bem mais alto, um ganho de peso de 700 a 900 gramas por dia. E, basicamente, o que mudou de um grupo para outro? Esse grupo que ganhou mais peso, consequentemente, ele consumiu mais energia por dia, advindo principalmente de leite. E vejam que aqui ele mostra qual era a fonte, se era leite ou se era sucedâneo. Não sei se vocês veem direito, mas quando é W, M, é leite integral, né? Por exemplo, aqui. E quando é MR, é sucedâneo lácteo. Então, foi usado tanto leite em pó quanto leite integral nesses estudos. E assim, basicamente, o que aconteceu com essas bezerras que ganharam mais peso aqui? Elas tiveram uma resposta positiva em leite na primeira lactação. Aquilo que eu falava antes para vocês, que o ganho de peso no bezerreiro ele vai ter um impacto significativo na produção de leite da bezerra na primeira lactação. Basicamente, quanto mais leite, quanto mais nutriente eu forneço para essa bezerra, mais ela vai expressar o potencial genético dela lá na frente. É basicamente o recado dessa tabela aqui, que eu acho muito interessante. Essa informação, né? De maior ganho de peso relacionado com maior produção de leite na futura lactação. É um dos fatores que impacta, né? Tá certo que a vaca, a primir para o primeiro parto, ele está relacionado, a produção ou não de leite, maior ou menor, está muito relacionado com a dieta da recria. É eu fornecer nutrientes, é eu fornecer alimentos que essa novilha precisa, para que a gente emprenhe ela aos 15 meses e venha ter o primeiro parto a 24 meses. Então, o que ela vai produzir de leite, se ela tem o potencial genético, vai ser também dependente da nutrição durante a fase da recria. E agora, eu vou mostrar para vocês alguns números que a gente objetiva alcançar, tanto na parte da criação de bezerras, quanto numa criação de novilhas. O que dá para a gente alcançar com esses animais. Inclusive de estudos e também do que a gente vem observando a campo, do que a gente vem realizando. Novamente, eu trago aqui o ganho de peso médio diário baseado nos dados da alta cria, que, como eu falei para vocês, são fazendas bem grandes do Brasil inteiro, que eles avaliam vários rebanhos em relação à qualidade do colostro, em relação à transferência de imunidade passiva,
em relação ao ganho médio das bezerras, em relação à data ao primeiro parto. Então, são dados muito bons de fazendas muito especializadas. E vejam aqui como que ficou os números. O peso médio ao nascimento de uma bezerra holandesa, 39 quilos. E o que os produtores, nas suas fazendas, encontraram em relação a ganho médio diário até 30 dias? Um número de 685 gramas por dia, em 11 mil bezerras. Então, é mais ou menos isso que a gente pode alcançar em relação aos nossos rebanhos. E o ganho médio diário do nascimento até 60 dias, nessas bezerras, chegou em 800 gramas por dia. Que eu falo para vocês que esse aqui é um número, o padrão ouro. O padrão ouro da criação de bezerras é chegar nesses 800 gramas de ganho por bezerra por dia até 60 dias. E aqui, o que essas fazendas vêm fazendo em relação a desaleitamento das bezerras, aqui a gente tem 13.660 bezerras criadas dessa forma, é que o peso ao desaleitamento foi de 110 quilos. Então, no momento que eles tiraram o leite, essas bezerras estavam com esse peso aqui, chegando nesse peso aos 82 dias. E com ganho médio diário, quantas gramas elas ganharam por dia, de 800 gramas. Então, esses números aqui eu acho números muito bons, que com uma nutrição adequada a gente consegue alcançar também. E até porque, vamos pensar assim, a gente objetiva esse ganho de peso de 600 a 800 gramas por dia, que é o que uma novilha pode render, é o que uma novilha consegue alcançar. Se a gente for pensar no crescimento delas, nessa fase aqui, elas têm potencial de ganhar tudo isso de peso. E após o aleitamento, no momento que a gente tira o leite dessas bezerras, que elas vão para um lote da desmama, também é uma fase importante. Porque vejam aqui, que depois que uma novilha desmama, quando ela está na sua fase jovem, é o momento onde ela consegue ganhar até 1 quilo de peso por dia. É bastante peso para uma novilha, né? É bastante ganho de peso. E isso só vai acontecer se a gente fornecer para ela o que ela precisa receber. Mas aqui a gente consegue chegar tranquilamente, numa novilha de 5 a 6 meses, chegar em 200 quilos, bem tranquilamente. Aqui o momento de máxima exigência, entre essa fase inicial e fase jovem. A partir daqui, quando ela se prepara para a futura prenhez, vamos pensar assim, o ganho de peso dela não é tão alto, então ela começa a comer mais, mas uma dieta um pouco mais leve, uma dieta menos densa. Ela não ganha tanto peso aqui. E na fase da gestação, o ganho de peso dela por dia é menor ainda. Então, por isso a importância de uma dieta ajustada nessas fases aqui, para a gente fazer a novilha ganhar peso onde ela pode ganhar. E aqui, às vezes acontece, como é lote pós-desmama, ela vai para um piquete lá no fundo, né? Ela não precisa mais de leite, vamos colocar ela em outro lugar. E se for ver, justamente aqui, ela precisa de mais nutrientes, ela precisa de mais comida aqui. E aqui, eu trago alguns números do que a gente vem fazendo na região, né? Eu já estou na região há algum tempo, trabalhando pela Derreus, é uma empresa que preza muito pela parte vamos dizer assim, de avançar na parte técnica, de mostrar esses números, da gente tentar alcançar esses números com os produtores. E aqui são 4 a 5 fazendas que eu venho avaliando o crescimento de novilhas, e a gente tem chegado em números bastante bons em toda a parte da recria. Então, eu fico até bastante contente da gente estar evoluindo com essa nutrição. Vamos pensar assim, como os agrônomos têm agricultura de precisão, a gente tem a nutrição de precisão para novilhas, né? Então, a gente vem avançando também em conversa com os produtores, implementando nosso sistema de trabalho, que é fazer a novilha crescer, ganhar peso, ganhar altura, para que ela esteja pronta para a inseminação aos seus 14, 15 meses. E venha a parir com 24 meses. Porque se for pensar, quanto mais tempo passar, a gente está perdendo tempo, a gente está gastando com comida, mas não está tendo o retorno de uma vaca pronta e produzindo leite. E aqui, esse é um estudo da Derreus a nível global, onde eles compararam, vamos pensar assim, eles compararam novilhas que vieram a parir com 24 meses e novilhas que pariram com 24 meses, mas com uma nutrição adequada, que é esse calibre 24 aqui,
que é aquela ideia... cadê? É a ideia de favorecer crescimento aqui, né? Em muitos casos isso não acontece, porque, como eu comentei com vocês, aqui é o momento que as novilhas vão para um piquete, às vezes a nutrição delas não está bem adequada, e é o momento que elas têm maior exigência. Quando a gente pensa em nutrição adequada em todas as fases, que é o que a gente vem fazendo, nesse estudo global, eles verificaram que os animais produziram mais leite na sua vida produtiva, né? Então, aqui os animais que receberam uma nutrição adequada em cada fase, eles produziram mais leite até a terceira lactação. Então, foram dados bastante significativos de um número bastante grande de animais. E já se encaminhando para o final, algumas mensagens de toda essa nossa conversa aqui que eu gostaria que ficassem, né? O primeiro ponto é que o desempenho na fase inicial ele determina o desempenho na futura lactação. Isso, para mim, é muito claro, que sempre maximizar desempenho, a gente favorecer crescimento da novilha, fornecer o que ela precisa, sempre vai ser positivo para ela. Então, se a gente maximizar ganho de peso de novilha na fase inicial, isso com certeza vai impactar na futura lactação. É um dos pontos que impacta na produção de leite de uma novilha. Para que isso aconteça, o que a gente precisa? A gente precisa fornecer colostro, porque sem colostro a bezerra não vai ter imunidade. O colostro é o que transfere a imunidade para a bezerra, então é de extrema importância. Então a bezerra precisa receber o colostro, é o primeiro ponto. Segundo ponto, quantidade de leite ou sucedâneo para melhorar ganho de peso diário. Então é aquilo de fornecer o mínimo, do mínimo são 6 litros de leite por bezerra dia, de um leite que tenha 12% de sólidos. Então, essa quantidade que uma bezerra holandesa recém-nascida ela precisa receber. Então, o fornecimento do leite ele tem um impacto muito grande no ganho de peso médio da bezerra. E a importância do aleitamento acontecer durante 60 dias e da gente fazer um desaleitamento, porque pode acontecer um cenário diferente. A gente fornece leite, dá o que a bezerra precisa, e se não desmamar da forma certa, ela sofre muito no pós-desmama. Pode acontecer dela perder o que ela ganhou, né? Se a desmama for muito brusca. Então, o leite e o desaleitamento ele também é extremamente importante. E um bom manejo na desmama, que é o consumo do concentrado. E além do concentrado, eu coloco aqui o feno, que também tem uma importância muito grande para as bezerras quando elas estão desmamando. Como mensagem final, eu afirmo que a criação de bezerras, a gente tem exigências a serem atendidas. Então, já foi feita muita pesquisa e a gente já sabe o que uma bezerra Jersey, o que uma bezerra holandesa precisa. Vai da gente fornecer ou não, né? Mas a bezerra é a poupança nossa para o futuro, né? O retorno que a gente vai ter em 2 anos. Então, cabe ao produtor decidir se quer fazer o melhor ou não, né? Mas a gente já sabe qual é o caminho, né? A gente já sabe onde a gente pode chegar e quais são as exigências dessa bezerra. E ela é o futuro, né? É o futuro. A vaca pariu hoje, é a tua futura vaca daqui 2 anos, né? A bezerra. Então, por isso que o cuidado com ela é essencial. E, pessoal, fica aqui o meu contato de e-mail, o meu número de telefone. Estou aberta ao questionamento, se vocês tiverem, qualquer dúvida. E agradeço muito a oportunidade da gente estar podendo ter essa conversa aqui, levando um pouco mais de conhecimento, falando das nossas experiências, e fico à disposição de vocês. Convido a todos, então, a dar uma salva de palmas aí pelos conhecimentos passados pela médica veterinária Luísa. Na sequência, antes da próxima palestra... Parabéns pela palestra. Muito obrigada. As informações que você oportunizou a todos que estão participando conosco presencialmente e mesmo através da internet, que é um número muito grande. Na fase inicial, você colocava uma questão importante, que é a questão do colostro. É evidente que a produção do colostro ela depende também da própria alimentação da mãe, né? Da vaca mãe.
Correto. Existe alguma forma de corrigir ou de melhorar a qualidade do colostro quando ele, na fase inicial da produção, ele está abaixo daqueles 25% citados como um ideal, ali, um mínimo que seria desejável? É muito boa pergunta, e é legal como uma coisa conversa com a outra, né? Não tem como a gente fazer a nutrição da bezerra sem pensar na nutrição da vaca. Para que a vaca tenha condições de produzir um colostro que tenha o nível de anticorpos suficiente, que anticorpo nada mais é do que proteína, a gente precisa ter uma dieta de pré-parto bem ajustada. Uma dieta de pré-parto e dieta de vaca seca, onde a gente precisa ajustar o nível de proteína que essa vaca precisa. Isso dá subsídio para que ela venha produzir um colostro de boa qualidade. E outros pontos também que são importantes é que uma novilha, por exemplo, tende a produzir um pouco menos de colostro, talvez com um colostro um pouco menos concentrado. E daí, nisso, quando a gente não atinge aquele padrão ideal, dá para utilizar o banco de colostro, ou então tem como fazer adensamento de colostro, que existem produtos comerciais que você adiciona, né? Adiciona o colostro em pó. Então, isso é depois, a vaca não produziu o que precisaria para a bezerra, tem como corrigir depois. Mas começa no pré-parto. Dieta bem ajustada de vaca seca e de vaca 21 dias antes de parir. É o começo para garantir um colostro bom. Ok, obrigado. Luiz, eu queria saber, eu vejo no dia a dia no campo, os produtores têm uma bezerra cuidadinha, a nível aleitamento ali, quando tá ali no box, né? Protegido, bem certinho, no coberto. E geralmente quando essa bezerra é largada para o pasto, muda muito o ambiente e acaba esse animal perdendo muito, virando um animal até um pouco não do jeito que vinha sendo criado, né? Com a nutrição, é possível corrigir esse tipo de desgaste no animal? Sim. O que a gente tem recomendado atualmente é que após a desmama, a gente faça uma desmama gradual, né? Até porque a desmama gradual, a gente abaixar de 6 para 4 litros, na semana seguinte baixar para 2 e na semana seguinte para 1, fazendo 3 semanas de desaleitamento progressivo, a gente já estimula essa bezerra a consumir mais concentrado. E, basicamente, o concentrado é um dos ingredientes no pós-desmama. Então, desmamou a bezerra já com consumo bom de concentrado, dá para ser feito um lote pós-desmama. Então, é um lote onde a gente coloca animais do mesmo tamanho, onde não haja tanta competição, né? Animal muito disparelho de idade e de tamanho. E, nesse lote pós-desmama, trabalhamos com uma forragem de qualidade, um pré-secado ou um feno, e a ração, que já era a ração que a bezerra estava consumindo antes, né? Que daí desmamou, ela não tem, vamos dizer, mais aquele nutriente fornecido pelo leite. A gente precisa suprir de outra forma. Então, a gente supre através da ração e de uma forragem de qualidade, num lotinho menor, com menos animais e que não haja tanta competição. Obrigado.